Preciso lhe fazer uma pergunta pessoal. Eu sei que você não gosta de perguntas pessoais, aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, toda pergunta pessoal nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença, mas eu quero lhe fazer a si mesmo esta pergunta. Como é que você lida com a ansiedade? Você enfrenta a ansiedade? Como é que você lida com isso? Hoje eu quero tratar dessa matéria aqui com você. Porque a ansiedade é um fato, é uma realidade, que atinge pessoas de todas as faixas etárias, de crianças aos idosos. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, gente rica e gente pobre. Atinge pessoas de todos os níveis intelectuais, pós-doutorado e gente que ainda não foi alfabetizada. Atinge pessoas de todos os credos religiosos, crentes e descrentes. A pergunta não é se existe, claro que existe. Como é que você lida com isso? Nós vivemos num mundo turbulento, de guerras, de conflitos, de tensões internacionais, de medo de armas nucleares, de bombas atômicas, de mísseis. Nós vivemos num mundo marcado pela violência nas ruas, do crime organizado. Vivemos a realidade de governos, governantes, legisladores envolvidos com corrupção. Vivemos momentos em que sentimos a nossa própria liberdade ameaçada. Como é que se lida com isso? Alguém já disse que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade é quando você antecipa problema, sofre por eles como se já estivesse acontecendo e, estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então, ansiedade é quando você sofre antes do problema começar a acontecer e se porventura vier a acontecer, você vai sofrer duas vezes. É claro que tem níveis diferentes de ansiedade. Tem gente que tem ansiedade crônica, precisa até de recursos medicamentosos. Outros têm ansiedades um pouco mais leves, mas ainda tem. Como é que você lida com isso? Eu gostaria de olhar um pouco esse assunto com você. A própria palavra ansiedade, na língua grega, foi escrito no Novo Testamento, significa estrangulamento. É puxar em direções opostas, apertar o pescoço, sufocar, estrangular. Há pessoas cujos sentimentos estão sendo estrangulados. Tem gente com a corda no pescoço, asfixiada. Tem gente que não consegue viver o agora, com medo do amanhã. E às vezes a preocupação, ou seja, a ocupação antecipada de um problema é tão grave que drena suas energias, incapacita você de lidar com o problema agora. Então, como que lida com isso? Eu vou recorrer à Bíblia para trazer respostas a esta questão. E o primeiro texto que eu gostaria de repartir com você está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, quando ele diz assim: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro está escrevendo para os forasteiros da dispersão, para a gente crente. E ele admite que mesmo pessoas cristãs enfrentam ansiedade. Então, o fato de você ser um cristão não isenta você de enfrentar a ansiedade. Ela é real, ela existe. É um problema a ser vencido, a ser encarado.
Segundo, Pedro está admitindo aqui que lançar sobre ele traz a ideia de que a ansiedade é uma mochila pesada, um fardo pesado. É isso mesmo. É você viver arquejado, encurvado por um peso insuportável que enverga sua coluna, que esmaga você. Então, o que Pedro está recomendando aqui é que você não tem que andar com essa mochila pesada nas costas da ansiedade. Você pode lançar esse fardo sobre alguém que tem capacidade, força, destreza, poder para carregar a sua ansiedade. E esse ser é Deus. Você não vai vencer a ansiedade apenas com recursos humanos, apenas com terapias humanas, apenas com viagens pelos corredores da sua alma, apenas através de sugestionamentos de autoajuda. Não. A recomendação do apóstolo Pedro é que você lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Para quem Pedro está escrevendo? Para forasteiros da dispersão. Ou seja, gente que perdeu sua casa, perdeu os seus bens, perdeu a sua geografia, perdeu a sua liberdade, gente que está perambulando pelo mundo, talvez enfrentando as mais terríveis perseguições, e não é talvez, é fato, porque esta carta é a carta que trata do sofrimento, gente que tem motivos e razões circunstanciais para estar, de fato, muito, muito atormentado e afligido, e, não obstante isso, Pedro diz, lance sobre Deus essa mochila pesada da ansiedade. Circunstâncias medonhas, sentimentos turbulentos, você não tem que carregar essa mochila, você pode desfazer-se dela, lançando-a sobre Deus. Bom, mas o que vai acontecer se você fizer isso? Pedro responde. Quando você lança esse fardo pesado, esmagador, sobre Deus, você descobre algo maravilhoso. O texto diz, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem interesse em cuidar de você, em aliviar sua bagagem. Aliás, Jesus Cristo disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, há determinados fardos que nós carregamos na vida que não precisamos carregar. Podemos ficar aliviados dessa bagagem. Lance a sua ansiedade sobre Deus. Sabe por quê? Ele tem que cuidar de você. Jesus, o meu fardo é leve. O pesado ele já levou sobre ele. O que ele traz para nós é alívio, é perdão, é cura, é restauração. Então você não tem que viver atribulado, desesperado, angustiado, sufocado, sem oxigênio para a alma. Se você pode tirar esse fardo de você e lançar sobre Deus, porque este Deus, o Todo-Poderoso Deus, que carrega o universo em suas mãos, pode levar o seu fardo por você, Ele é competente para fazer isso, Ele cuida de você. Você é precioso para Ele. Há um segundo texto que eu gostaria de repartir com você. Como é que você, então, vence essa ansiedade? De maneira prática, concreta, como é que isso acontece? Como é que você lança sobre Deus? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Então, me permita um outro texto. É Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo está escrevendo de uma prisão e um tempo difícil, certamente. E ele escreve para uma igreja que ele plantou, e plantou em meio a sofrimento, porque ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi colocado numa prisão interior, com os pés amarrados no tronco. Mas esta igreja tornou-se uma parceira de Paulo, a cooperadora do ministério de Paulo.
E agora Paulo está preso em Roma, mas escreve esta carta aos Filipenses, a esta igreja, lá em Filipos, na Macedônia. E ele diz assim para aqueles irmãos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, de maneira prática, como é que você lança a sua ansiedade sobre Deus? Toda a sua ansiedade. Primeiro, adorando a Deus por quem Deus é. A palavra oração aqui traz a ideia de adoração. E você adora a Deus por quem Ele é. Então me permita uma pergunta: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Que poder tem o seu Deus? E poderíamos relembrar apenas os atributos chamados incomunicáveis, que só Deus os tem, para dizermos que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Adore este Deus. Quanto mais perto dele você estiver, mais seguro você estará. Segundo, você vence a sua ansiedade e lança essa ansiedade sobre Deus quando você compreende que esse Deus é seu Pai e cuida de você. E você pode orar com súplicas a Ele, contando para Ele o que aflige você, o que angustia você, o que produz medo no seu coração. Ele é o Deus que se importa com você, Ele sabe o seu nome, sabe onde você mora, sabe quem é a sua família, conhece o seu passado, investiga o seu presente, penetra no seu futuro. Ele tudo vê, Ele tudo sonda, Ele tudo conhece. E apesar de conhecer nossos pontos falhos, nossas mazelas, Ele nos ama e cuida de nós. Mas ainda, você coloca toda essa ansiedade sobre Deus quando você agradece a Ele com ações de graças por aquilo que já tem feito. Porque às vezes, quando a gente está lidando com um problema na vida, a gente acha que a vida está ruim demais, pesada demais, difícil demais. E aí a gente começa a olhar como um caramujo para dentro, só para o nosso umbigo, achando que nós somos vítimas do universo, que ninguém sofre como a gente, que ninguém nos entende. Para um pouquinho. Olha um pouquinho. Tem gente sofrendo igual ou muito mais do que você e eu. Para um pouquinho para ver quanto Deus já tem abençoado a sua vida. Você está vivo. Você tem uma casa para morar. Você tem uma cama para dormir. Você tem uma mesa com um pão com fartura. Você tem família, você tem amigos, você tem irmãos. Você tem a igreja, você tem Jesus, você tem a vida eterna. Você tem um corpo maravilhoso. Seu corpo é uma máquina milagrosa. Você enxerga, você ouve, você anda, você fala, você enxerga, você apalpa, você trabalha, você respira, as toxinas do seu corpo são expelidas. Tudo isso é obra de Deus na sua, na minha, na nossa vida, e nós temos tantos motivos para agradecer, e na medida que você agradece, você vai desinstalando a ansiedade do seu coração, você vai jogando, lançando sobre Deus toda a sua ansiedade. Mas me permita, por favor, um outro texto, um terceiro texto. Esse texto é mencionado por Jesus lá em Mateus capítulo 6. E lá em Mateus capítulo 6, Jesus trata da ansiedade. E ele diz algo tão impressionante que eu vou ler com você. Olha que legal. Mateus 6. Ele começa assim no verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com respeito ao que haveis de comer, beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? E aí Jesus nos dá duas ilustrações. Primeiro ele diz, observai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não têm despensa, elas não têm celeiro. Contudo, o Pai Celeste cuida das aves. Você já viu uma ave depressiva, ansiosa, reclamando da vida? Mas aí Jesus muda a figura e diz assim, versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Os lírios do campo não trabalham, os lírios do campo não fiam. Eu, contudo, disse Jesus, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então, você deve olhar para as aves do céu e você deve olhar para os lírios do campo, para as flores simples lá do campo. São seres vivos, uma do mundo animal, outra do mundo vegetal. E Jesus diz, observe, observe. A flor lá do campo, mimosa, mas ela brota hoje, viceja, floresce, à tarde bate o sol, ela murcha e seca. Porém, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então, na linguagem de Jesus, se Deus cuida de passarinho, se Deus cuida de flor, você vale mais do que passarinho e flor. Você tem mais importância e valor para Deus do que pássaros e flores. Se Deus sabe cuidar do pássaro, se Deus sabe cuidar das flores, Deus sabe cuidar de você. Você é precioso para Deus. Deus ama você, Deus se importa com você, Deus cuida de você. Por isso, a ansiedade é um sentimento inútil. Inútil. Jesus disse, olha, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um covo da sua existência. Mais do que isso, é prejudicial para você. Porque você acaba preocupando-se com o amanhã, não vivendo o hoje. Terceiro, a ansiedade gesticula incredulidade. E Jesus disse aqui, os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Como é que você lida com a ansiedade? Jesus disse, você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como é que se lida com isso? Busque Deus primeiro. Busque as primeiras coisas primeiro. Ponha a sua vida prioritariamente nas mãos de Deus e deixe Ele tomar conta da sua vida. Ele sabe cuidar de pássaro, Ele sabe cuidar de flor, Ele sabe muito mais cuidar de você. Mas eu quero concluir a minha fala breve com você aqui, como lidar com a ansiedade. Precisamos também reprogramar nossa mente. Tudo acontece aqui, ó. Assim como o homem pensa, assim ele é. Se você ficar nutrindo a sua mente com coisa ruim, com notícia ruim, com informação ruim, com pensamentos ruins, com desejos ruins, isso vai formatando a sua cabeça. Então está na hora de você mudar o hard drive aí. Está na hora de você mudar os programas da sua mente. E eu vou recorrer novamente à carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, porque Paulo nos dá uma dica lá. Eu vou ler para você qual é a dica que Paulo passa. E é muito importante para lidar com essa questão da ansiedade. Olha aí comigo Filipenses 4, 8. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se os olhos são as janelas da alma, se os ouvidos são as portas da alma, é hora de você parar e perguntar: o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou ouvindo? O que você está lendo? O que você está assistindo? O que você está visualizando? O que você está acessando? Porque esse conjunto de coisas que você joga para dentro da sua alma, da sua mente, das suas emoções, do seu coração, da sua razão, dos seus sentimentos, isso vai vazar. Isso vai formatar quem é você. Então, está na hora de mudar os pensamentos. E Paulo está dizendo que é aquilo que é justo, puro, verdadeiro, de boa fama, louvável, é que deve ocupar os seus pensamentos. Porque se você ficar nutrindo coisas erradas na mente, no coração, o que vai vazar daí é o que está lá. Não tenha dúvida. Mas se você botar coisa boa na sua mente, a verdade, a santidade, a pureza, o que é louvável, o que é justo, o que é de Deus, que emana da palavra de Deus, é isso que vai vazar também. Então, é necessário lidar com a ansiedade com as ferramentas certas, para você ter resultados certos.